Esse bloco conversa com o deputado federal Paulo Ramos, do PDT. Deputado, retorno às aulas, a questão da pandemia, não é? E vota início de ano legislativo, não é? E a pandemia está aí. E a sucessão. E a sucessão também, que são diversos temas. Nós vamos gravar 2 programas, né? E vamos intercalar isso aqui. E semana passada, que o programa é gravado, teve também o dia do aposentado, né? Então vou começar, como diz Jacques Stripador, vamos por partes. No dia do aposentado, foi o dia que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tratou da questão do orçamento aprovado no Congresso Nacional. Ele sancionou, mas vetou algumas coisas. Vetou retirando recursos da Previdência Social no dia do aposentado, sinalizando que a situação do aposentado em 2022 não é que não vai melhorar, vai piorar. Não vai ter reposição nem aumento? Então, é uma situação dramática. Por quê? Porque a máquina da Previdência enfrenta dificuldades. Dificuldades, primeiro, com os servidores da Previdência Social, do INSS. As filas, os atrasos. Por quê? Porque o governo federal, o ministro, tem uma relação conflituosa com os servidores. Porque é um governo que não dialoga. É o governo da imposição. E os servidores estão reagindo. Reagindo por quê? Primeiro, a chamada reforma, que a gente chama de deforma administrativa. Que quando a gente fala em reforma, muita gente diz assim, mas há necessidade de reforma. Não há divergência em relação a isso. Mas a mensagem do governo, na emenda constitucional número 32, não é uma reforma, é uma destruição das bases fundamentais que devem orientar o serviço público. Já foi votada ou está para votar? Ainda não. Ainda não. A começar pelo concurso público. Porque a Constituição de 88 estabeleceu as diretrizes. Que o senhor foi constituinte? O servidor tem que ser concursado, tem que ser estatutário, tem que ter plano de cargos, carreiras e salários, tem que ter estabilidade. Colocou lá a sindicalização e a greve. Discutível, greve no serviço público, tá bem. Mas como não compreender que a estruturação do serviço público exige o concurso, quer transferir para a iniciativa privada. É o desmonte o mais completo. Aí no plano de cargos, carreiras e salários, eles querem mudar para chamar de meritocracia. Aí não tendo concurso público, como é que vai ingressar no serviço público? Vai ser uma comissão seleciona. Aí diz assim... Vai voltar antes de 88, quer dizer... o Brasil... É o QI, de quem indica. Quem indica. O Brasil é um país racista. É. Então, se os afrodescendentes, a comunidade negra, já é discriminada, imagina, e já se sabe, né, que a participação do negro em diversas atividades é muito minoritária. E só é possível o acesso através do concurso público. Imagina acabando com o concurso público num país racista. E é homofóbico. E a comunidade LGBTQIA? Como é que fica? E as mulheres? Quais seriam os critérios para a seleção de mulheres para o serviço público? Num país machista como o nosso, concurso público. Será que a beleza exterior poderia influir? Então, o acesso através do concurso público
é o acesso democrático, republicano, e na mensagem encaminhada pelo governo, elimina o concurso público. Como é nos outros países, por exemplo, Estados Unidos e na Europa? Tudo concurso. É concurso. É capacitação. Deixa É eu dizer uma capacitação. coisa. Tem as cotas também, né? Depois, Eu não mesmo gosto. no concurso tem, Eu não tem gosto. as cotas. Tem. Eu não gosto de fazer comparações. Porque diz assim, não se compara quantidades heterogêneas. Então nós não podemos comparar, por quê? Porque é uma outra realidade. É uma outra realidade. Você nos países da Europa, o serviço privado em diversas áreas é muito minoritário. Se pegar o que está acontecendo com a saúde no Brasil, é a completa terceirização. Estão entregando a gestão a organizações não governamentais, etc. Aqui no Rio de Janeiro, não é que me surpreenda, não me surpreende mais. A ONG Viva Rio, do Rubens César Fernandes, que começou com uma aliança com a Globo, tratando de questões ligadas à segurança pública. Hoje, é praticamente um governo paralelo. Deputado, eu fiquei assustado que ia ter uma OS que é mais de 1 bilhão da prefeitura. Principalmente na área da saúde. 1 bilhão com OS? Então, eu não sei. Porque na hora... Porque como é uma ONG que presta um serviço público, o serviço já é privado. Já é privado. Mas chamam de serviço público. Mas o serviço já é privado. Diz assim... Eu estava vendo a tragédia que foi na semana passada do fechamento da Central do Brasil. Por mais de 2, 3 horas, Central do Brasil. Fecharam as grades e ninguém entrava. Caiu a rede, foi não sei o quê. As pessoas chegavam ali e ficavam que nem barata tonta. Um desrespeito, que deveria ter um som lá, para comunicar às pessoas o que estava acontecendo. O transporte de trem é um desastre aqui, né? Privado. Porque tem que dizer. É transporte privado. Que poderia. Era responsabilidade da concessionária privada. Esclarecer as pessoas. Buscar alternativas para o escoamento dos passageiros. Não. Trancou e vocês agora que se virem para chegar em casa. Que era no horário do retorno do trabalho. Então... o trabalhador que tem o seu cartãozinho não tem dinheiro para pegar o outro ônibus depois. É preciso que as pessoas se capacitem a compreender que inúmeros serviços que são vistos como serviços públicos já foram privatizados. Incluindo a área da saúde. Nós estamos agora com um recrudescimento da pandemia do coronavírus. Há uma nova variante, Ômicron. Uma coisa trágica, por quê? Porque os dados demonstram isso. Eu li um artigo sobre as questões da ciência, que não são eternas. Você escreveu um artigo dizendo que não pode ter essa dicotomia. Eu aposto 100% na pesquisa que está feita até agora, ou eu nego 100%. Não havendo a grande questão é que nós estamos diante de uma realidade. Essa questão do Ômicron agora também, faz teste agora, tá com Covid, não aparece se é Ômicron, até há pouco tempo era Delta. Mas eu digo o seguinte, não tem essa variante. É Covid. Acabou. O que está comprovado é que há um recrudescimento, a rede de saúde começa a ficar de novo congestionada. O número de óbitos também crescendo, de infectados e de óbitos. E um dado que não pode ser negado. Um percentual muito majoritário daqueles que morrem não vacinados. Dos internados graves não vacinados. Então significa o quê? Não é possível haver discussão em relação à conveniência, à imperiosidade da vacinação. Independente da discussão sobre
a qualidade, a posição dos infectologistas. Eu tenho conversado com pessoas que dizem assim, não vou vacinar, porque quem é vacinado também está pegando. Sim, mas quando ele é contaminado, já vacinado, é muito mais ameno. Agora, não vacinar é uma idiotice. É uma brincadeira, é uma coisa popular que existe. O pinguço que toma a sua casa diz assim, quem bebe morre e quem não bebe também morre. Claro, pô. Claro. Quem fuma morre e quem não fuma morre. Só que as doenças no pulmão do fumante, o câncer do pulmão, a incidência é muito, muito majoritária, demonstrando o quê? O câncer, o fumo, o cigarro, causa câncer. Mata. Tá, agora esse cigarro aí de fumaça, como é? Esse novo agora. Que também causa. Também causa. Pô. Então, há algumas coisas em relação às quais não pode haver dúvida, pô. Dúvida, pela consequência constatada. Eu mando uma mensagem sempre aproveitar para os policiais militares. O número de infectados na PM, muito. O número de licenciados. Mas foi feita uma pesquisa, exatamente na Polícia Militar, onde proporcionalmente há um menor número de vacinados. Então, não está vacinado, adoece. Não está vacinado, contrai, transmite para os seus filhos, suas coisas. Mas o comando da Polícia Militar não pode determinar a obrigatoriedade? Meu querido, existe uma coisa, né, que também é outra discussão, sobre a liberdade. Eu tenho direito a decidir se eu vacino ou não. Mas algumas consequências devem ser tomadas, devem ser determinadas. Diz assim, o tenista lá, Djokovic, quis disputar o aberto na Austrália sem estar vacinado. A exigência era estar vacinado. Não disputou. Acabou. Nós temos nos Estados Unidos, no basquete, naqueles belos times, vários jogadores que resolveram não se vacinar. Não estão jogando. Pronto. Então, assume. São Paulo agora, na volta às aulas, está exigindo que os pais apresentem a comprovação de que a criança foi vacinada. Então, se quer que o filho participe das aulas presenciais, tem que estar vacinado. Então, é uma deliberação. Quer dizer, eu não quero, tenho direito de não me vacinar? Tá bem, mas arque com as consequências outras. Com as restrições. A consequência da vulnerabilidade maior, maior. E cada um já assume mesmo. Com certeza. E as consequências estão aí, acontecendo. Eu participei de vários debates em relação à volta às aulas. É preciso que tenha a vacinação. Senão, não confere até a confiabilidade, a tranquilidade, a segurança. Então, assim, eu uma vez vi uma coisa assim, sábio é o que vê o óbvio. Porra, nós estamos diante de um óbvio que não querem ver. Então, para dizer o seguinte, que o cidadão comum, que as pessoas verifiquem tudo aquilo que é chamado de público, mas não é mais público. Então, na área da saúde, aliás, mandar um abraço, que está havendo uma coisa séria agora. Os profissionais de saúde, já esgotados, estão contraindo o vírus numa velocidade também maior, que eles estão tendo contato. Então, aumenta o número de licenciamentos. Porque se ele está doente, ele está licenciado. Deputado, e nós tivemos a oportunidade de falar isso aqui no mês de novembro, nós gravamos aqui na questão que era do Réveillon. O prefeito liberou o Réveillon, o governador era contra, liberou o Réveillon. Nós até falávamos aqui o seguinte, vamos ver o antes e o depois. E o depois que deu? Agora, desarticular alguns hospitais como o Raul Gazola, depois, não, está controlado. O ministro da Saúde... E agora tem o carnaval. O ministro da Saúde já ficou para abril. Mas agora vai ter os ensaios na Marquês de Sapucaí. O ministro da Saúde esteve no Rio de Janeiro, dizendo que está abrindo leitos. Abriu leitos aqui no Hospital de Bom Sucesso. Você sabe que numa fase houve a demissão ou a não recontratação. Foi uma denúncia, uma reivindicação, uma pressão grande. Como é possível não recontratar? E olha que a gente defende o concurso público. Mas você não pode defender o concurso público e estando diante de uma realidade onde o poder público contrata a mão de obra
com mediadores. Você não pode deixar de defender os direitos desses trabalhadores. É verdade. Você defende o concurso público, mas você não pode deixar de defender esses direitos. Então, a confusão é muito grande. E ainda vem uma nota técnica do Ministério da Saúde, convalidando, apoiando a não vacinação e, ao mesmo tempo, o tal do kit Covid. Pô. Diz assim, o kit Covid, as deliberações predominantes, os estudos predominantes dizem que os medicamentos são ineficazes. Mas hoje a OMS pede desculpa porque a azitromicina tem uma eficácia e a cloroquina também. A OMS. Deixa eu dizer, a discussão está em curso, mas era preciso o quê? Ter um posicionamento ponderado, sereno, porque senão gera tudo gera conflito. O presidente da República, eu sei, a gente compra, porque há um entendimento, o porquê fez isto, mesmo discordando. Você pode compreender a motivação e discordar. Qual foi a motivação? A CPI do Senado. O resultado da CPI do Senado criminalizou o presidente da República. A nota técnica do Ministério da Saúde tem a finalidade de dar sustentação aos posicionamentos do presidente da República. Mas a CPI também foi uma CPI sem vergonha, sem credibilidade, né, deputado? Ficou a CPI política, deputado. Deixa eu dizer, eu digo que tudo é político. Tudo é político. Então não adianta, não adianta atribuir isso aqui, por isso aqui não é. Tudo é político. Não, mas era palanque. Tudo é político. Mas tem o palanque. Foi um determinado momento onde o confronto era muito maior. As posições estavam muito mais radicalizadas, também em função do número de mortos. Tinha morrer 3 mil num dia. Então, foi uma reação importante. Primeiro denunciou aquele plano de saúde para idosos, Prevent Senior, que tem aqui no Rio. Como o plano de saúde... Tem aqui no Rio? Tem. Era para idosos. Os idosos. Mas não quebrou ainda não? O plano de saúde tem a margem de lucro. Como o vírus alcançava muito mais, os mais vulneráveis eram os idosos, o número de idosos buscando tratamento na rede Prevent Senior aumentou. Aumentando o número de idosos precisando de tratamento, a rede de saúde congestionada, o lucro passou a ser menor. Qual foi a decisão? Dá um medicamento duvidoso, que por enquanto é considerado ineficaz, e manda para casa. Ou então deixa morrer. Óbito também é alta. Isso era dito no hospital. Por quê? Porque morrendo, sepulta, saiu do plano. Agora os planos de saúde agora são obrigados a fazer os testes agora, né? E aí diz assim, é isto. Não pode o Estado estar interferindo em tudo, mas era preciso que houvesse... Qual é o valor social da livre iniciativa na saúde? O valor social é, em determinados momentos, compreender que tem que reduzir a margem de lucro, para atender aquela emergência, e não tentar manter ou ampliar a margem de lucro aproveitando a tragédia. Com certeza. E isto, nós não estamos acostumados a isto. Nós estamos acostumados a ver, não a concordar com isso. Agora, por exemplo, esse debate sobre o preço dos derivados de petróleo. O debate se dá com bases equivocadas. Dizer que tem que discutir os impostos, tem que discutir. Mas são os impostos. O que eles querem? Desonera, reduz ou retira os impostos. O preço da gasolina vai diminuir? Não. Vai aumentar a margem de lucro dos que já estão lucrando abusivamente hoje. E isto tem acontecido nas desonerações que estão sendo feitas. Agora, por que tirando os impostos, então, não? Aí é pergunta de leigo no assunto. Por que tirando os impostos não vai reduzir? Vou explicar. Que a grande questão... Não pode tabelar?
A grande questão... Ou congelar? Não, pode... mas aí vai dizer assim, isso causa uma insegurança, o Brasil fica exposto à intervenção estatal. Dana-se. O que é que acusaram a presidente Dilma, por exemplo? Que deu prejuízo à Petrobras, que a Petrobras teve prejuízo porque não permitiu que aumentasse o preço do combustível. Mas também teve a roubalheira também, né? Teve a roubalheira de desvio de conduta, né? Se eu dizer isso, são coisas paralelas. São coisas paralelas. Mas ocorreu. Não, nós estamos tratando... claro, não. Houve confissão, devolução. Não dá aqui o dinheiro que eu roubei. Não dá para dizer que não houve. Porque não devolveram o dinheiro, está aqui. Não dá. Não dá para dizer. Devolveu 100 milhões, aquele outro 200 milhões. Não dá para dizer que não houve, que houve a confissão e a devolução em troca de benefício penal, criminal. Tudo bem. Então houve. Isso é uma coisa. Eu estou falando do prejuízo causado pela defasagem no preço. Porque não permitiu que o preço acompanhasse a paridade de importação, ou com o dólar. Aí a Petrobras reduziu a margem de lucro. O prejuízo foi dado que deixou de ganhar. Deixou de ganhar. Por quê? Qual a explicação? O Brasil tem petróleo e tem refinarias. As refinarias da Petrobras, que estão com capacidade ociosa, poderiam produzir derivados de petróleo para abastecer 90% no mercado. Refinar aqui. Então, diz assim, o caminho da Petrobras não é a privatização, não, é a reestatização. Porque aí pode participar de uma política, ele reduzindo o custo do Brasil. Quer ver uma coisa? Porque você tem mais 4 minutos, deputado. A Companhia Siderúrgica Nacional produzia aços planos e fornecia para a indústria automobilística. Naquele tempo, os carros eram feitos... Hoje não. Quer ver uma coisa? A gente fala dos derivados de petróleo, a gente pensa só em gasolina, diesel. Não! Derivado. Hoje os automóveis são feitos de plástico. Tudo. Derivado do petróleo. Tudo. A petroquímica está aí. Os produtos, são dezenas de produtos que vêm do petróleo. Os carros têm para-choque de plástico. Então, não são os novos materiais. Não, que são também resistentes. Nós temos produtos de plástico resistentes, tão resistentes quanto a chapa de aço. Não apodrecem? O exemplo que eu dei do para-choque aí é porque não dá para recuperar. Mas eu digo quebrou, sim, troca e vende. Então, a Petrobras, o ex-presidente da Petrobras, Castelo Branco, disse o seguinte: não tem essa conversa não, vai observar o preço de mercado. Tem, não. E o Silva e Luna, atual presidente, general, fez uma bravata. A Petrobras também tem que cuidar das consequências sociais. Não cumpriu. Agora, por exemplo, e eu quero mandar um abraço. Está aí o início de tentativa de privatização da Eletrobras. Vamos falar no próximo programa sobre isso. Eu já concluo. A gente no outro programa... Quero mandar um abraço forte ao pessoal da Eletrobras, que está resistindo, os funcionários. Aqui, Furnas, a galera está fazendo greve, porque é um crime. Porque já vem privatizando as distribuidoras de energia elétrica. O sistema elétrico brasileiro... Tem tempo, deputado. As distribuidoras já. As linhas de transmissão novas, todas privadas. Furnas é a transmissão. Então, foi perdendo espaço. Porque a privatização não se deu vendendo as linhas, vendendo algumas, mas a expansão já foi privada. Eletrobras, então, será o nosso tema do próximo programa. Então, mandar um abraço, a minha solidariedade. Vamos continuar lutando contra esse desmonte do nosso sistema elétrico. Obrigado, deputado. Contra a privatização da Eletrobras. Obrigado, deputado. Até a próxima.
Semana que vem, então, tem essa discussão aqui com o deputado Paulo Ramos. Assim, às vezes as pessoas assim, mas quando o debate está ficando bom, acabou, é que o diretor fica dizendo aqui, o tempo, se tem tempo. Infelizmente, televisão tem tempo, né? Mas não terminamos mas a vida, as coisas continuam. A vida continua. Semana que vem, você tem a obrigação de assistir o Destaque na TV. Sempre sexta e terça aqui, né? Daqui a pouco a gente volta. Aliás, mandar um abraço pro pessoal da Tupi, deputado, que agora, né, a frequência aumentou, nossa audiência aumentou bastante, com a Rádio Tupi já até às 15 horas. Mandar um abraço para Cidinha Campos, isso, para todos os mandar um abraço para Cidinha Campos lá na Tupi. Isso aqui, né? Francisco Barbosa, Francisco Monteiro, para toda a galera. Daqui a pouco a gente volta com o Destaque na TV.